Quarta-feira, meio de semana, tá no ar o Nossos Donos da Bola, sempre com as informações atualizadas do esporte da nossa região. Aliás, semana extremamente importante para o futebol joseense, né, Lucas? Boa tarde. Extremamente importante, abemos adversário, né? E a gente começa o programa até de uma maneira diferente, já vamos chamar o Antônio Carmo, que ele vai falar das quartas aí de final da Copa Paulista. Alô, meus amigos dos Donos da Bola, muito boa tarde, sejam todos aí muito bem-vindos aqui ao mais tradicional programa esportivo da TV do Vale do Paraíba. Estamos no ar desde 2009, começamos lá como Jogo Aberto Regional. Você que é mais antigo vai se lembrar, né? Você que nos prestigia sempre aí. Bom, vamos falar aqui com toda a nossa grande equipe, que sempre leva para você o que há de melhor no nosso esporte, sobre o adversário do São José nas quartas de final da Copa Paulista. Ontem à noite, o último jogo foi realizado lá em Ribeirão Preto, o último jogo das oitavas de final. Comercial e Inter de Limeira se enfrentaram. A Inter havia vencido o primeiro jogo 1-0, jogando em Limeira. Ontem, Comercial deu troco. Logo no começo do jogo fez 1-0 e ficou nisso. Abriu a contagem, ficou aquela expectativa de que poderia aumentar o placar e já garantir a sua classificação dentro do tempo normal. Isso não aconteceu, a Inter pouco ameaçou no segundo tempo, o jogo ficou no 1-0. Aí o que aconteceu então? Pênaltis. Segundo jogo das oitavas de final, em que o vencedor foi conhecido através da decisão por pênaltis. O primeiro, claro, o São José. Vejam vocês que interessante. Os dois times que ganharam nos pênaltis vão se enfrentar, porque nos pênaltis deu bafo. O Comercial, tradicionalíssimo time do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Comercial ganhou, mas não teve toda aquela emoção que o torcedor do São José viveu no último sábado, quando foram cobrados 22 pênaltis. Ontem foram só 8, 4 de cada lado, e o Comercial já resolveu a questão e se classificou. Pois bem, então é o Comercial de Ribeirão Preto, o adversário do São José, na fase de quartas de final. Amanhã eu falo aqui de todos os jogos, a gente faz um balanço aqui a respeito desta próxima fase do campeonato. Então o jogo já está definido, o Comercial anunciou ontem mesmo, por intermédio de suas redes sociais. Agora à tarde tem o Conselho Arbitral dos times da federação, mas o Comercial já avisou que vai jogar domingo, às 3 da tarde. Claro, o time jogou ontem, terça-feira, para ter mais um dia de folga, né? Não quis jogar no sábado, preferiu jogar no domingo, 3 da tarde. Calor em Ribeirão Preto, sempre assim. Então vai lá. São José já sabe que vai ter que viajar então para Ribeirão Preto para enfrentar este Comercial, que tem uma belíssima história aí dentro do futebol paulista. São José classificou-se aí no sufoco, assim como o Comercial, e os dois times vão se enfrentar. Amanhã, sexta-feira, a gente fala mais, tá bom? Copa Paulista que vem aí agora com muitas emoções reservadas para as quartas de final, beleza? Boa quarta-feira aí para você, hein? É o Comercial, que é tradicionalíssimo também, é bem conhecido na região lá de Ribeirão Preto e vem com um time bom. Todos os times conseguiram dar uma reformuladinha aí depois da fase de classificação e vem com um time bacana também, quando não é à toa, conseguiu passar e mesmo sendo nos pênaltis acabou classificando. Então o São José tem que ficar esperto, principalmente no jogo fora, para de repente construir lá para chegar aqui mais tranquilo. Mais tranquilo, com certeza. Seguindo no futebol, mas agora futebol feminino. Destaque para as meninas do Taubaté que entram em campo hoje, já para o segundo turno do Paulistão. Enfim, foi encerrado o primeiro turno do Campeonato Paulista Feminino. Após 7 jogos, o Taubaté conquistou 2 vitórias e foi derrotado por 5 vezes. E agora, o que esperar da equipe de Arismar Júnior neste segundo turno? Mais consciente do que tem que ser feito e do que nós fizemos de errado. Isso é o principal, é entender o que nós deixamos de fazer para conseguir os resultados. É em busca disso, do crescimento, da evolução que nós estamos. Intensidade dos treinos, uma conhecendo a outra, hoje já tem um time ali aonde a outra vai passar. Isso a gente sofreu muito, até por ser um time muito novo, ninguém tinha trabalhado junto ainda. Nesse segundo turno já estamos mais conectadas, o trabalho já está fluindo melhor. A gente está jogando de igual para igual, mas a gente trabalhou essa pausa para poder fazer melhor nesse segundo turno. Por um segundo turno melhor, o Taubaté vai precisar dos gols de Cacau. No treino, ela está afiada. Olha aí a atacante guardando dela. Agora, no segundo semestre, ela pegou o ritmo e o jeito de jogar no Taubaté. Aproveitar, né, essa fase boa aí, fazer um gol, ajudar o time e continuar trabalhando, que isso é só reflexo de tudo que a gente trabalhou até aqui, do que eu fiz, do que a gente fez como equipe, e segundo turno vai ser muito bom pra gente.
E por falar em gol, foi neste Paulistão onde a Carol Franco marcou o primeiro dela com a camisa do Taubaté, após mais de 100 jogos defendendo as cores do clube. E que a boa fase continue. É um sentimento único para mim, para minha família, que queria muito isso, mas eu acho que eu procuro evoluir, então eu procuro trabalhar para cada dia melhorar mais. E o jogo dessa quarta-feira será diante da Ferroviária, que tem um dos maiores investimentos do país. E o Taubaté quer apagar a imagem do primeiro turno, quando foi derrotado para a rival por 6-0. O adversário ele é muito forte, extremamente forte, mas nós sabemos o que temos que fazer para que aquilo não aconteça novamente e buscar sempre o resultado positivo. Tem jogo fácil, a gente joga um jogo e já tem que pensar no jogo mais difícil, mas a gente trabalhou forte, a gente está analisando a equipe delas, então a gente vai trabalhando para a gente poder fazer um excelente jogo amanhã. Na última partida do Paulista, na derrota por 2-1 diante do Palmeiras, o professor Arismar ficou uma fera. Pagou geral no vestiário pós-jogo e, claro, ninguém aqui quer que isso aconteça de novo. A gente já vem, de algumas partidas levando uns puxão de orelha, até porque a gente não está conseguindo segurar o resultado no finalzinho. Mas agora a gente colocar a cabeça no lugar, igual ele falou, já foi, primeiro turno já passou, agora é o segundo turno, é tudo diferente, um outro campeonato. Então, que hoje o professor esteja mais calmo na entrevista pós-jogo. Eu espero que bem mais tranquilo. Recado dado do professor, a Ferroviária é um time muito complicado, então atenção às meninas do Taubaté. Olha, e também está começando o início aí da Taça Paulistana, os times da região já estão preparados. O São José Futebol Feminino deu um verdadeiro show na estreia da Taça Paulistana. Pela primeira vez, as meninas da Águia estão disputando o torneio promovido pela Federação Paulista. No ano passado, Marília se sagrou campeão. A equipe terminou a primeira fase com 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Além disso, o time teve o melhor ataque da competição, com 20 gols anotados em 7 jogos. Na final, disputada em jogos de ida e volta, o adversário foi o São Bernardo. No jogo de ida, a vitória da equipe do ABC Paulista por 3-2. No confronto decisivo, vitória do Marília por 2-0, resultando em 4-3 no agregado e título inédito conquistado pelo MAC. No jogo de abertura deste ano, em casa, as comandadas pelo técnico Adilson Galdino golearam o Rio Branco por 18-0. O resultado igualou o placar construído no Campeonato Paulista de 2011, quando as meninas da Águia também fizeram o mesmo placar elástico frente ao São Vicente. A equipe feminina do Rio Branco estreou na Taça Paulistana com apenas 8 atletas. Por meio de uma nota publicada nas redes sociais, a equipe do Tigre informou que o motivo desse número reduzido de atletas foi o encerramento de uma parceria que previa trazer reforços ao elenco. Além de São José e Rio Branco, as equipes que estão no torneio são Centro Olímpico, Mauaense, Pinda e São Bento. O São Bento também começou a competição vencendo. O time de Sorocaba visitou o Mauaense no estádio Pedro Benedetti e venceu por 3-1, garantindo os primeiros 3 pontos no torneio. Outro duelo que marcou a rodada inaugural foi entre Pinda e Centro Olímpico. As equipes se enfrentaram em Pindamonhangaba e não saíram daquele empate sem gols, somando 1 pontinho para cada lado. Com os resultados, o São José larga na frente e assume a liderança isolada da competição pelo saldo de gols. O São Bento aparece logo atrás, enquanto Pinda e Centro Olímpico dividem posições intermediárias. O Rio Branco começa a Taça Paulistana na lanterna após a goleada sofrida. O formato de disputa será em grupo único, com jogos em turno e retorno. Os 2 melhores avançam à final. Já os 4 melhores garantem a classificação para a Copa Paulista, programada para novembro. Após a estreia, a equipe joseense viaja para Sorocaba, onde vai enfrentar o São Bento. Depois, o time comandado por Adilson Galdino recebe o Centro Olímpico e faz o clássico contra o Pinda na 4ª rodada fora de casa. Finalizando o turno, o time joga em casa contra o Mauaense. O início do retorno está marcado para o dia 4 de outubro. Já as guerreiras do Pinda carregam o peso de atuais campeãs dos jogos regionais da modalidade. Em uma final frente ao próprio São José, as pindenses derrotaram por 1-0 as rivais e garantiram o primeiro lugar no pódio. Pinda e São José que também tiveram uma vida bastante parecida na Copa do Brasil feminina, dessa temporada, e agora vão se enfrentar na Taça Paulistana. A nota triste, quando a gente fala desse 18-0 para o time da região, coisa linda. Mas 8 atletas é uma tristeza danada, A gente pensar realmente no futebol feminino, o quanto as meninas sofrem com isso. Imagina, 8 jogadoras para entrar em campo. Não, que elas suaram. E é uma bagunça do time em si, porque encerrou a parceria, mas não é possível, você não tinha reservas, não tinha
nenhum suporte para trazer mais meninas para jogar, né? Só levou 8, é uma vergonha realmente. Mas o São José não tem nada a ver com isso, 18-0. Vamos para o intervalo rapidinho, lá no alto, lá. Daqui a pouco a gente já volta com os donos da bola. Quer tranquilidade na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel? Então, contrate um corretor de imóveis e exija sua identidade profissional. O corretor é um profissional preparado que sabe avaliar bem o valor do imóvel, cuida de tudo para você, escritura, contratos e toda aquela burocracia. E ainda dá uma assessoria completa, da visita ao fechamento do negócio. Viu só? Tranquilidade só com corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e Grupo Band. O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Ilhabela completa 220 anos de história. O município foi reconhecido com o Prêmio Governador Franco Montoro. A iBrasil, ela tem orgulho pela terceira vez de ter, junto com a Secretaria de Finanças de Ilhabela, a conquista desse grande prêmio para uma arrecadação melhor, segura e bem distribuída. Parabéns, Ilhabela, pelos 220 anos. I've got the world on top of me, will defying gravity. But you make me feel indestructible. It's not impossible, 'cause you make me feel. Ilhabela completa 220 anos, um marco de desenvolvimento e qualidade de vida para sua população. Pelo terceiro ano consecutivo, reconhecida com o Prêmio Governador Franco Montoro, na categoria fiscal. A Milclean se orgulha de fazer parte dessa trajetória, contribuindo diariamente para manter a cidade ainda mais limpa, organizada e acolhedora. Parabéns, Ilhabela, pelos 220 anos. Eu tive todo o suporte das especialidades, tanto oncológico, nutricionista, um cuidado, um carinho. E hoje eu estou muito bem, os especialistas saúde. O Governo Federal e o Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, estão lançando o Agora Tem Especialistas. É mais rapidez no atendimento e mais cuidado com você. Agora Tem Especialistas, da consulta ao tratamento. Ministério da Saúde, Governo Federal. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. De volta com os donos da bola, agora a gente fala sobre basquete. Derrota amarga no Campeonato Paulista. Para quem estava acompanhando a transmissão, quando a gente olha aí esse placar, né, no fim do duelo, 79-71, quase não consegue se recordar do que foi o primeiro quarto. Os joseenses perderam de 25-7 a primeira parcial. Uma reclamação constante do Regis tem sido justamente a defesa da equipe joseense. Do segundo quarto em diante, ainda correram atrás do prejuízo. Ontem mesmo o Regis havia dito, né? O SESI Franca é a equipe a ser batida, é um time duríssimo nesse Paulista e ontem, jogando fora de casa, perderam aí os joseenses por 8 pontos. Dos males, o menor, que a diferença foi pouca, foi um jogo fora de casa e ainda assim a Diel e do Santos, que têm sido os destaques dessa equipe do São José, também anotaram 20 pontos e 15 pontos cada um, seguem ali a mesma média, mas perderam de 25-7. E o que o Regis sempre fala, né? Esse começo de jogo, São José levando muitos pontos. Se todos os jogos do campeonato fossem só do segundo tempo em diante, São José era campeão, estava líder já no Paulista. Vamos falar então um pouquinho mais do basquete, vamos falar dos destaques aí do São José Basquete no masculino? O Campeonato Paulista de Basquete segue a todo vapor.
E o São José vai alternando entre grandes exibições e oscilações em jogos importantes, deixando escapar pontos que podem fazer falta lá na frente. Para essa temporada, o treinador Regis Marrelli decidiu renovar praticamente todo o elenco joseense, contando apenas com 2 remanescentes do antigo time, Adiel Borges e Douglas dos Santos. Atualmente a equipe está no chamado G4 do Paulista, mostrando bom desempenho ofensivo, mas pecando em alguns aspectos defensivos. Inclusive, a defesa vem sendo a principal dor de cabeça de Regis. Por inúmeras vezes, o treinador tem criticado o setor em entrevistas pós-jogos. Mais uma vez, um primeiro tempo muito ruim defensivamente, foi igual ao Bauru, tomamos mais de 50 pontos, isso aí tem me incomodado bastante. Dentre os principais nomes contratados estão os pivôs Big Mike e Anderson Rodrigues, os alas Léo Craveiro e Malcolm Miller e os armadores Guilherme Lessa e Cauê Verzola. O grande destaque do time até aqui é Adiel Borges, campeão dos Jogos Mundiais Universitários pelo Brasil, onde foi cestinha da final frente aos Estados Unidos. O ala tá cheio de moral e vem comandando os joseenses nos confrontos. Irreverente, explosivo, intenso, são muitos adjetivos, mas fato é que Adiel pode até pecar, mas sempre por ação e nunca por omissão. Ele tem a segunda maior minutagem do elenco, média de 28 minutos por jogo. É o líder em pontos, eficiência e também em média de pontos, com mais de 16 por jogo, além de ser o vice-líder em assistências e o primeiro em turnovers e roubadas de bola. Outro remanescente, Douglas dos Santos, divide a liderança em eficiência e é o jogador mais utilizado por Regis, com média de quase 29 minutos por duelo. É o melhor reboteiro defensivo do time e o maior neste quesito no geral, média de 6 por partida, além de liderar o quesito de bloqueios e ser o segundo maior pontuador do elenco. Quando o assunto são as cestas de 3 pontos, o São José está muito bem servido. Malcolm Miller e Guilherme Lessa são os principais pontuadores. No quesito assistências, ninguém é melhor do que Cauê Verzola. O armador é um verdadeiro maestro em quadra e lidera o quesito com média de 7 pontos por jogo. Nos lances livres, Malcolm e Anderson Rodrigues estão com a mão quente. O pivô tem 77% de eficiência, enquanto o norte-americano tem 90% e vai muito bem. E aquele que chega junto? Aí Anderson Rodrigues está isolado na liderança. São quase 30 faltas cometidas até aqui, seguido por Douglas dos Santos, Léo Craveiro e Cauê Verzola. Para finalizar, os grandes responsáveis pelas dunks, as famosas enterradas que levantam a torcida, são Anderson Rodrigues e Léo Craveiro. A primeira fase vem se aproximando do final. E para você, qual o principal jogador joseense? Qual a melhor contratação até aqui? Esse ano, um elenco joseense de fato repleto de estrelas. E não à toa, lá na pré-temporada, o Regis Marrelli já tinha dito, que os 2 remanescentes, tanto o Adiel quanto o Douglas dos Santos eram atletas de confiança e permanecem, têm sido os maiores pontuadores também desse São José. Seguindo nos esportes de quadra, o futsal agora, os joseenses, anunciaram nos últimos dias 2 importantes renovações já para o ano que vem. O primeiro é o goleiro David. Está no São José desde a temporada 2021, quando ainda era sub-20. Logo em 2022 também já integrava a categoria principal. Outro que permanece no elenco é o ala e o capitão Roney. Essa será a 6ª temporada dele já em solo joseense. A gente sempre comenta aqui, Lucas? O São José esse ano não tem uma temporada longe de ser a melhor possível, Não tem mais chance de classificação na LNF, ainda seguem com o objetivo no Paulista, mas é importante, mantém o projeto para o ano que vem. Não, ele renovou com os caras mais importantes do time aí nessa temporada, Sim. Vamos pro intervalo rapidinho? Daqui a pouco a gente já volta com mais os donos da bola. O Festival da Beleza está no ar na Farmaconde.
Óleo para o corpo Paixão de R$ 23,99 por R$ 20,99. La Roche-Posay Cicaplast Balm de R$ 52,19 por R$ 46,59. Kit creme dental Sensitive Pro Alívio Leve 3 Pague 2 de R$ 31,79 por R$ 27,89. Hidratante Neutrogena Norwegian de R$ 62,99 por R$ 52,99. Aqui tem economia todo dia. Farmaconde, família cuida de família. Quer tranquilidade na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel? Então, contrate um corretor de imóveis e exija sua identidade profissional. O corretor é um profissional preparado que sabe avaliar bem o valor do imóvel, cuida de tudo para você, escritura, contratos e toda aquela burocracia. E ainda dá uma assessoria completa, da visita ao fechamento do negócio. Viu só? Tranquilidade só com corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e Grupo Band. Ilhabela completa 220 anos, um marco de desenvolvimento e qualidade de vida para sua população. Pelo terceiro ano consecutivo, reconhecida com o Prêmio Governador Franco Montoro, na categoria fiscal. A Milclean se orgulha de fazer parte dessa trajetória, contribuindo diariamente para manter a cidade ainda mais limpa, organizada e acolhedora. Parabéns, Ilhabela, pelos 220 anos. Ilhabela completa 220 anos de história. O município foi reconhecido com o Prêmio Governador Franco Montoro. A iBrasil, ela tem orgulho pela terceira vez de ter, junto com a Secretaria de Finanças de Ilhabela, a conquista desse grande prêmio para uma arrecadação melhor, segura e bem distribuída. Parabéns, Ilhabela, pelos 220 anos. Olha eu aqui, minha gente, Gil do Vigor, diretamente do Açaí, com dicas pra você. Gil, como ter mais lucro no restaurante? Comprando aqui com preço baixo. Gil, como ter menos gasto lá em casa? E enchendo esse carrinho de preço baixo. Vem vigorar no Açaí. Os donos da bola. Oferecimento: Medicina Unital, entre as melhores do estado. Inscreva-se, unital.br e Luve Remoções, cuidando de você sempre. Acesse luveremoções.com.br. De volta com os donos da bola e com as cifras lá no alto, você confere agora as transferências do futebol europeu. A janela de transferências de verão de 2025 foi marcada por cifras astronômicas e pelo domínio da Premier League. Com gasto total estimado em mais de 3,5 bilhões de euros, os clubes ingleses praticamente ditaram o ritmo do mercado europeu e impulsionaram uma das janelas mais caras da história do futebol. E quando este homem publica o famoso Here We Go, pode ter certeza que terá negociação. O Liverpool foi o grande protagonista. O clube bateu o recorde britânico ao pagar 125 milhões de euros por Florian, meia alemão considerado uma das maiores promessas do futebol mundial. Além deles, os Reds investiram pesado em Hugo Ekitike, contratado por cerca de 80 milhões de euros, levando o gasto total da equipe a mais de 300 milhões. No último dia de transferência, a diretoria apostou na terceira contratação mais cara da história do futebol, transferindo o atacante sueco Isak do Newcastle. O valor, 150 milhões de euros. O Liverpool não está para brincadeira. O Chelsea seguiu a tradição recente de janelas movimentadas e desembolsou mais de 243 milhões de euros, com destaque para os atacantes brasileiros João Pedro e Estevão, que juntos foram avaliados por mais de 120 milhões aos cofres dos Blues. O Manchester United focou em reforçar o ataque e fechou 3 contratações de impacto: Brian Mbeumo, Benjamin Sesko e Matheus Cunha, todos na casa dos 70 milhões, totalizando cerca de 210 milhões. Já o Arsenal reforçou o meio-campo com Martin Zubimendi, vindo por 70 milhões, e ainda investiu pesado em Victor Gyökeres, sensação do campeonato português na última temporada, levando o gasto da equipe londrina para 142 milhões. O Manchester City também entrou forte no mercado, superando 145 milhões em contratações, como Tijani Reinders, ex-Milan, Donnarumma e Ryan Cherki, jovem promessa francesa. Além dos gigantes, até clubes médios e recém-promovidos como o Santos
Sunderland surpreenderam. O time gastou mais de 200 milhões para montar um elenco competitivo na elite, com jogadores ex-Chelsea, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen. Embora em menor escala, outros gigantes europeus também fizeram investimentos relevantes. O Real Madrid gastou mais de 150 milhões, com reforços como Hilsen, Alexander-Arnold e Mastantuono, enquanto o Bayern de Munique trouxe o colombiano Luis Dias por aproximadamente 70 milhões. Ainda assim, a disparidade em relação à Premier League foi evidente. A Série A italiana, segunda liga que mais gastou, somou menos da metade dos valores movimentados na Inglaterra. A janela de 2025 reforçou a hegemonia financeira da Premier League, que não só quebrou recordes individuais com a contratação de Isaac e Florian Wirtz, mas também estabeleceu uma diferença considerável em relação às outras ligas. Com clubes investindo de forma agressiva em jovens talentos e jogadores de impacto imediato, o campeonato inglês segue consolidado no mercado de transferências europeu. Olha aí quanto dinheiro gasto, hein? Vamos continuar falando disso, vamos falar dos clubes medalhões na Champions. A competição europeia está chegando e grandes times já estão confirmados para buscar a orelhuda. A Champions League tem início no dia 16 desse mês. E até lá, os clubes vão se aquecendo nos campeonatos locais. O favoritismo passa a ser do Paris Saint-Germain. Os comandados por Luiz Henrique são os atuais campeões da competição e podem manter esse posto de time a ser batido na Europa. Apesar do vice no Super Mundial de Clubes, o PSG manteve a base da conquista da inédita Champions, com Vitinha, João Neves e um trio de ataque poderoso, Kvaratskhelia, Doyer e Dembélé. A única perda considerada grave para os parisienses foi a saída do goleiro Donnarumma. O italiano não fazia parte dos planos da diretoria, mesmo sendo um dos maiores destaques do plantel. No mínimo estranho, não é? O Real Madrid é o maior campeão do torneio, com 15 Copas ao todo. Os madrilenhos querem retomar a Europa. Agora são comandados por Xabi Alonso, ex-jogador do próprio Madrid. Xabi conseguiu um feito histórico, de ser campeão com Bayer Leverkusen de maneira invicta. Foram 34 jogos, 28 vitórias e 6 empates, totalizando 90 pontos. O Real conta com as qualidades de Mbappé, Vini Júnior, Rodrigo e de tantos outros craques para erguer a 16ª. O rival Barcelona não conquista a Champions desde a temporada 15-16, quando tinha Messi, Suárez e Neymar no ataque. Uma década depois, Rafinha e Yamal podem chegar à decisão. Na temporada passada, ficaram no quase. Encerraram a participação na semifinal quando foram eliminados para Inter de Milão, em um jogo de 13 gols. O gigante adormecido é o Milan, dono de 7 conquistas da Liga dos Campeões. Os italianos não sabem o que é chegar na final desde a última conquista. Cafu, Kaká, Maldini, Dida e Carlo Ancelotti no comando. Agora, em 2025, estão fora de todas as competições europeias da temporada. Que fase do Milan! O rival de Milão, a Inter, está confirmada, mas carrega o peso de 2 vice-campeonatos nas últimas 3 edições da Champions. Apesar de bons resultados, recentemente a Inter não consegue trazer a orelhuda para o San Siro. Lautaro Martinez é ídolo da equipe. Tem no currículo 2 campeonatos italianos, Copa da Itália e mais 2 Supercopas do país. Empatados com 6 troféus, Bayern e Liverpool podem subir de degrau como o segundo clube com mais conquistas da Champions. Isso caso fiquem no lugar mais alto do pódio deste ano. O Bayern pode surpreender nessa temporada por conta das contratações que foram feitas nessa janela de transferências. Os bávaros trouxeram um ex-jogador do Liverpool, Luis Dias. Os alemães depositaram quase 500 milhões de reais, cerca de 75 milhões de euros, pelo atacante colombiano. Já o Liverpool, que nunca anda sozinho, foi o clube que mais gastou nesse mercado da bola europeu. Até o momento foram gastos mais de 2 bilhões de reais. Com base no site Transfermarkt, o Liverpool já depositou aos bancos de outros clubes um valor referente a 353 milhões de euros em 7 contratações. Será que com tanta grana vão conseguir conquistar a Champions desta temporada? Cada vez maior essa Champions League, é muito difícil ter um time que você fala, esse vai ser o campeão. Tem muito time bom ali, o Real com peso de 100, PSG, toda essa galera que a gente apareceu, muitos milhões e milhões e milhões para poder chegar lá e de repente não passar nem de, sei lá, da fase de classificação, já pensou? O investimento e o salário são astronômicos. Muito. E é pegando este gancho que eu chamo Otávio Baldin, porque eu sei que aqui também, salário astronômico da Band Vale. Esse é o nosso jogador medalhão de Champions League. Boa tarde, Otávio. Quem me dera, hein? É o manager, tá de manager. Esses caras recebem aí, hein? Já pensou?
É muito dinheiro, né? Fico Muito pensando, dinheiro. imaginando como é que esses caras gastam essa grana toda. Não gasta, já ouviu falar o Oscar? O Oscar falou que ele nunca nem usava o salário dele, só ficava com o bicho dos jogos. Ele é um dos jogadores que o maior salário do mundo e nunca usou. Ele falou, todo o tempo que eu fiquei na China, eu só vivia dos bichos, nunca gastei no Pra salário. família inteira. É, tem para dinheiro, as próximas 10 gerações são bem de vida. Gente, beijo pra vocês, viu? Um ótimo mais, jornal, tchau. até amanhã.